Oi, A pessoal. cara. Oi, fãs. Oi, fã. Oi, 6, 12 7 fãs. fãs. Todo mundo. Gente, cada um faz 15 contas e vai lá pra gente Deixa seu engajar like. nosso canal. Uhum. Não, não. Na última gravação, seu áudio ficou bem baixinho. Cara, então, a minha voz pra vocês fica normal, né? Sim. Uhum. Só que quando tá gravando, ele fica baixo, não sei porquê. E aqui eu botei no volume máximo. Sei lá o que acontece. Mas vou tentar falar bem certinho aqui, assim, na boca do microfone. Mas e aí, Cris, quer falar a sua opinião sobre quarto de despejo antes de começar? Eu vou só fazer alguns comentários só sobre o livro, porque na realidade foi muito bad eu ter lido esse livro. É muito gatilho, assim. Eu gostei do livro, mas é muito difícil de ler, bem ao contrário desse último aqui, que é bem mais engraçado e tudo mais, né? É. Mas sobre esse do quarto de despejo, assim, eu acho que é a realidade de muita gente no Brasil, né? Apesar da gente não ter passado por isso, ou eu acredito que vocês não tenham passado não desse jeito, né? Nesse nível que é ali. E apesar da gente saber que aquilo ali não é novidade para ninguém, porque as notícias estão aí todo dia pra gente ver, Uhum. ainda assim é bem chocante, viu? Então, mas assim, eu gostei bastante do livro. Achei bem, assim, visceral. Uhum. É isso mesmo, também senti isso. E o que, Eu que você achou recomendaria. E que você achou do recomendaria. jeito que ela escreve, assim? Eu achei assim, bem honesto, Uhum. pra falar a verdade. É porque eu acho que aquilo foi adaptado de alguma coisa que ela escreveu, né? Não, assim, não deve estar assim, 100% com as coisas que ela, do jeito que ela escreveu, da forma como ela escreveu, mas deve ter algumas adaptações e tudo mais, mas mesmo assim, parece que você sente ela, assim, né? Conhece ela e consegue entender, e também o jeito que ela escreve, assim, ajuda nisso também. Uhum. Seria muito É, legal sempre se vocês tem. na. Opa, Não, eu desculpa. ia falar que todo livro é editado, né? Então, provavelmente o dela também Sim, foi, claro. mas... Seria Mas muito legal ter você nas nossas reuniões. A gente falou sobre muitas coisas desse livro, vários Uhum. temas. A gente também é um livro que a gente conseguiu pesquisar muito. Cada pessoa que foi host um dia sempre trazia muitas novidades. Assim, foi bem legal. Você devia Que ter pena ter participado. perdido isso, É. viu? Que Sim. pena. Agora que vocês estão falando, eu comecei a falar do livro aqui agora, eu falei, putz, que pena. Realmente. Nossa, realmente, a gente foi fundo na pesquisa e proporcionou muitas reflexões, né, sobre Muitas, muitas. a, a nossa vida, a realidade social no Brasil, as violências que, né, a maioria da população sofre, o racismo. Tipo, deu para abarcar um monte de temas, assim, pesados, né? Não foi feliz. Então, uma, uma das coisas que a Tata perguntou também de por que eu escolhi a Cabeça do Santo é que eu vi que tinha um alívio cômico, assim. Até pela aquele vídeo que você mandou, né? Que ela fala que ela viu uma notícia no jornal, né? Falando que tinha essa cabeça mesmo, existe, ela tá numa cidade, e que daí muitas pessoas iam lá, e um deles era. Tinha de tudo, gente que ia namorar, gente que usava como banheiro, até vagabundo. Dela falou que se apegou no vagabundo. Aí eu achei isso muito engraçado, né? Eu falei, tá, ela tem uma comédia aí, eu acho que vai ficar mais leve depois de ter lido O Quarto de Despejo, né? Então foi isso uma das motivações de ter escolhido ele. E eu acho que foi muito bom mesmo, assim, né? Deu pra gente quebrar aquela bad enorme da Carolina Maria de Jesus e entrar numa coisa mais levinha. Vocês sabiam que a cabeça do santo foi instalada no ano passado? Foi instalada? Isso eu não sabia. Era uma das curiosidades que eu ia Chocada. falar. Mentira! Mano, tudo bem. Foram 39 anos que o santo ficou lá sem a cabeça e ano passado, finalmente, ele ganhou a cabeça. Porque eu Mas é a fiquei com mesma curiosidade cabeça? também. Não, eles construíram uma nova. Outra. A outra Isso. continua lá?
Sim, o que acontece? Eles retomaram as obras em 2022, depois da repercussão do livro, enfim. Aí eles começaram uma construção de um. Como é que chama? Um complexo religioso lá em volta desse santo. Aí eles tiveram que reconstruir quase tudo, até partes do corpo, porque ficou 39 anos abandonado, exposto. E construíram uma nova cabeça. E a cabeça antiga continua onde ela estava, e eles estavam negociando para comprar, inclusive, a casa, porque a cabeça acabou ficando no meio de um muro, né? O muro foi construído depois da Sim. cabeça, e eles estavam negociando para comprar essa casa e transformar em um museu. Gente, eu já quero ir nesse museu. Vocês conseguiram ver as imagens da cabeça? É, Sim, a eu gente vi. pesquisou. É isso Mas que eu você vi essa escreveu, já né? com um muro, né? Assim, já um muro atravessando a cabeça. Que bizarro, né? Doideira, gente. Mas eu fiquei pensando nisso, eu fiquei lendo e pensando assim, mas por que eles não construíram outra cabeça então, né? Tipo, já viram que foi errado, dá para É porque não corrigir. tinha Não tinha verba. dinheiro, acabou exatamente como na história. Na verdade, Sim. uma boa parte da história da cabeça do livro é real, né? Porque Eu acho eles que até. falaram Sim. que acabou a verba, então realmente o construtor responsável pela obra mandou construir a cabeça lá embaixo, no lugar errado, a 3 quilômetros da estátua, porque ele tinha bebido umas cachaçinhas e ficou doidão e mandou fazer errado. E aí a prefeitura não tinha mais dinheiro para continuar aquela obra, e aí ficou abandonada. E os moradores, eles estavam revoltados mesmo, tipo, eles ficaram muito putos, não como os moradores do livro, né, que abandonaram a cidade, mas eles ficaram revoltados com a história. É, Eu acho que até a verdade. parte de. Tô tentando especular aqui, né? Não conheço a história real realmente, mas. Quer dizer que eu só peguei e vi algumas coisas depois que eu li o livro e tal, né? Mas eu acho que a parte de realidade fica um pouco claro, assim, no livro, que deve ser essa parte de falta de verbo, desorganização e tudo mais, né? Que é a realidade do Brasil. E ali, quando ele começa a dizer que foi esse rapaz que cometeu o erro, tem a ver com a história, acho que é ali que começa a ficção, né? Ele deu uma volta ali na história. Parece, né? Isso eu não tenho certeza, porque tem que ver isso, né? Com cuidado aqui, porque eu vou pesquisar mais sobre esse livro também. Bom, então eu já acho que eu já vou trazer aqui algumas curiosidades que tem tudo a ver com o que vocês estão falando. Eu pesquisei bastante, vi várias entrevistas da Socorro, tá, contando como que ela fez para escrever essa história. Aí, como a Tati já comentou, ela fez essa história para poder se submeter uma inscrição lá no curso do Gabriel Garcia Marques, que é o escritor ganhador de Nobel. E ele dava esse curso já há 20 anos em Cuba de escrita literária, e na época Socorro ela estava em busca de um curso para aprender a escrever histórias de ficção. E ela sentiu que não existia isso aqui no Brasil e ela saiu procurando. E aí esse curso do Gabriel Garcia Marques, ele só chamava convidados de pessoas próximas, e todo ano eram 10 pessoas próximas a ele. E a Socorro falou, não, eu preciso entrar nesse curso. E aí ela foi correndo atrás, mandando e-mail. Depois de 8 meses, ela conseguiu mandar um e-mail para a pessoa certa lá, e chamaram ela e falaram, olha, aqui não é um curso que você se inscreve, paga uma taxa, não é assim que funciona, é só convidados. Mas esse ano a gente só tem 9 convidados. Então faz o seguinte, manda uma página com seu currículo, na verdade, meia página com o seu currículo e meia página com um parágrafo de uma história que você gostaria de desenvolver nessa oficina. Se a gente gostar, né, quer dizer, se o Gabriel Garcia Marques gostar, aí a gente te chama, você pode vir, você não precisa pagar nada, já, né, tudo custeado aqui já pela universidade, é só vir. E aí ele gostou da história e chamou ela. Ela realmente foi para essa oficina, inclusive foi a última oficina que ele deu, depois disso ele se aposentou. E Sortuda, né?
Cara, sim, ela é um exemplo de mulher que corre muito atrás do que ela quer, porque ela foi atrás do impossível e ela conseguiu. Era uma coisa meio que era para ser, né, assim também, porque imagina que ele sempre convida 10 e de repente naquele ano ele só convidou 9 e falou Coisa que que eu ia- Uma coisa que eu ia falar sobre esse livro é exatamente sobre. Tem a ver com o Gabriel Garcia Marques. Porque a forma de escrita é muito parecida, assim, como ele discorre as coisas. Eu não sei se vocês leram 100 Anos de Solidão, mas é muito parecido a escrita, o jeito que conta a história, me lembra demais. Então, eu não imaginava isso, porque ela tem um agradecimento ao Gabriel no começo do livro, e eu li e falei, poxa, ela conhecia o Gabriel, né? Não pode ser ruim esse livro, porque, né? E É, realmente tem muito a ver. Agora que você falou isso, bateu uma luzinha aqui. a inclusive, gente falou disso um pouco, né? Que o Lucas falou de uma. Eu não li também Cem Anos de Solidão, mas eu já vi bastante coisa sobre. E aí, acho que o Lucas tinha comentado isso que no começo foi meio difícil, porque ele, né, ele meio que vai e volta ali, vai narrando umas coisas mais densas e você não sabe se é memória, você não sabe de quem ele está falando. E eu imagino, a gente até falou disso, né? Que eu imagino que isso é uma escola literária mesmo, assim, que é a maneira como o Gabriel Garcia Marques escrevia e ele influenciou demais, né? Por conta dessa. Porque Exato. ela escreveu por causa da oficina esse livro, né? Então, acho exatamente. que tem muito a ver mesmo, assim, o mesmo formatinho de escrita, só que eu acho que ela é. Eu não sei também, porque eu não li ainda. Mas eu acho que ela é um pouco mais leve. Tenho a impressão que Cem Anos de Solidão deve ser bem mais É, pesado, mais difícil é, ainda de compreender, né? Que que ele deve. conta, são várias gerações, então você não consegue entender. E tem essa característica de não De vai e explicar onde que a volta, gente né? tá no momento que tá, sabe? Ele só vai jogando e dropando o nome na sua cara e falando, ó, esse fulano de tal é assim, essa pessoa é assim. E daí conta uma história dela, tinha um dia lá que tinha um fulano de tal, e começa a contar a história dela e é assim, sabe? Toda leitura dos 100 anos é assim. É difícil de ler por causa disso e de entender também, né? É, Mas esse é bem mais leve, com certeza. eu achei isso, que, tipo, às vezes é confuso, mas é uma história leve, tem o alívio cômico, tem partes que a gente acaba entendendo a realidade da situação, por mais que, tipo, o personagem principal é meio malandro, mas a gente entende as motivações dele, porque ele tá A gente fazendo passa aquilo. pano. Passa pano. Diferente do Leonardo, né, É isso que eu ia Lu? falar. É, Pro Leonardo, a não gente tem não. como, ele é português, não dá, já começa aí. A gente não conseguiu passar pano pro Leonardo. Mas aí, umas curiosidades que eu tinha pegado a respeito da obra é que, como eu falei, esse livro ele começou a ser desenvolvido ali na oficina, mas ele não foi concluído ali, né? A Tati até falou na primeira reunião, vi depois no vídeo, que demorou 7 anos para Socorro finalizar esse livro. Ela tem uma formação como jornalista, então eu acho que ela tem muito essa coisa de apurar fatos, tentar o que ela traz de fato tem a ver com a realidade, o que é místico. Mas tá sempre muito bem embasada a história dela, não tem umas coisas, tipo assim, muito louca de temporal, sabe? Tipo, ter, sei lá, escravidão em 2025 igual era no começo do Brasil lá em 1500, entendeu? Tipo, ela tem essa veracidade na história, né? Muita pesquisa. E aí, uma coisa que é um pouco triste é que o Gabriel Garcia Marques, ele não chegou a ler o livro dela, ele faleceu 4 meses depois do lançamento do livro, não conseguiu ler, já estava bem velhinho, debilitado. Mas a Socorro conta que ele era uma pessoa que apoiou muito ela e que ele gostou muito dessa história desde o primeiro dia. E ele até ficou incrédulo que a cabeça realmente existia. Ela teve que provar pra ele que a cabeça existia, porque ele ficou, como assim? Não, você tá inventando. Não é possível que exista uma cabeça parada no meio de uma cidade, tá abandonada, tem gente dormindo lá dentro, não é possível. Tem coisa que só o Brasil proporciona, não tem jeito. Sim, e olha que o cara é latino, né? Ele também tem essa vertente, né, no país dele, mas aqui é a mais. E aí, enfim, também tem uma curiosidade muito legal sobre
Socorro é que ela queria que existisse no Brasil um curso de escrita literária para aprender a fazer histórias fantásticas, não só para você ser acadêmico. Então, depois que ela voltou desse curso, ela lançou o próprio curso dela em 2009, 3 anos depois desse curso que ela fez. E aí ele foi inicialmente como um curso assim livre, e hoje em dia ele é uma pós-graduação mesmo de escrita. E ela tem vários alunos, né, que são escritores, mas um deles que ganhou um prêmio bem relevante em 2023, que é o Stênio Gardel. Ele venceu o National Book Award na categoria Literatura Traduzida, no seu primeiro livro dele, que se chama A Palavra que Resta. E aí, em várias entrevistas que eu vi da Socorro, ela falou assim, que ela acredita muito nas pessoas se desenvolvendo como escritores, e que ela acha que cada um tem que se descobrir como se escreve. E que por mais que tenha uma influência, ela teve do Gabriel Garcia Marques, e o Stênio teve influência dela, mas que ela acredita que nenhum curso forma nenhum escritor, que o escritor ele existe, ele está ali para aprender ferramentas para desenvolver, mas o escritor já existe, ele está ali só para se desenvolver mesmo. Eu acho essa fala bem interessante dela. Deixa eu ver aqui. Sim, aí sobre os livros dela, né? A Cabeça do Santo foi o primeiro livro que ela escreveu focado para o público adulto, que é um romance. Antes disso, ela tem 28 livros publicados, mas todos são de literatura infantil. Ela escreveu um segundo livro que lançou em 2022 ou 2023, que é Oração para Desaparecer. Eu achei esse título muito bonito, mas depois que eu vi a história por trás desse título, eu fiquei apaixonada e eu quero muito ler. Se vocês tiverem interesse, posso contar um pouco aqui, mas não queria me estender muito. Basicamente, esse nome ele vem de uma oração mesmo que existe de povos tremembés, que são indígenas, que viviam na costa ali do Nordeste. E, enfim, tem toda uma história por trás de como é que ela se inspirou para fazer, e também ela usou os fatos para escrever essa história, assim como ela fez na Cabeça de Santo. E também em entrevista ela fala que por ela ter esse olhar jornalístico, ela sempre sabe onde tem uma boa história. Então ela usa muitos fatos históricos para construir as histórias fantásticas, assim como o Gabriel Garcia Marques. E atualmente ela está escrevendo um terceiro livro, outro romance, que ela falou o nome, que vai ser Delírio de São Pedro, nessa mesma pegada da Cabeça do Santo. E ela conta que ela é uma grande fã do Guimarães Rosa, que um dia ela foi pro Rio e tal, e ela tentou tirar uma foto na frente do apartamento em Copacabana onde ele morava. E aí rolou toda uma história lá que ela chorou pro porteiro, o porteiro deixou ela entrar, passou o contato do dono da casa, ela fez um drama assim para conseguir esse contato. E aí ela tá lá passando uma temporada, ela conseguiu alugar essa casa onde Guimarães Rosa morou por uma temporada. O edifício, né, tudo lá foi um pouco modificado, mas se manteve a biblioteca que ele tinha, e aonde ele escreveu algumas obras, tipo Sertões Veredas, Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, isso. E outros livros importantes que ele escreveu lá nessa casa, e agora ela está finalizando esse livro dela na mesma casa onde ele escreveu esses livros. Poética. Pois é, muito poética. Da hora. E sobre uma coisa que eu tinha visto também na primeira reunião de vocês, que vocês falaram se Candeia, que é a cidade onde se passa a história, né, do santo, se ela é verdadeira ou não. Ela é fictícia, mas todas as outras cidades são verdadeiras, menos Candeia. Legal, a gente realmente ficou em dúvida. E ninguém depois que eu me fui atrás pra ver, né? Eu esqueci. Sim. Eu queria que fosse verdade, porque né, tem tanta cidade no Brasil. Eu queria que pudesse ter alguma coisa assim. Ela é Pô, eu fiquei inspirada, interessada né? de lá em invadir uma casa pra mim.
Acho que não funciona bem assim. Se tem um muro até no meio da cabeça do santo, imagina o tamanho que tá essa cidade hoje. Pois é. Mas é isso, gente. Assim, só queria fazer um adendo aqui, que vendo as entrevistas da Socorro, eu passei a admirar muito ela, a forma como ela vê o mundo, e eu achei, assim, que ela é de uma humildade e ela tem um olhar tão bonito pra fé em geral, tanto pra católica como qualquer outra religião ou misticismo, e ela fala muito sobre os encantados, que são esses seres tanto da natureza quanto espíritos, ou enfim, o que os indígenas geralmente entendem como seres místicos, são os encantados. E ela traz isso de uma forma tão bonita nas falas dela, tanto na escrita como também nas entrevistas, a forma como ela trata com muito respeito, tanto até que nesse livro que ela escreveu em 2022, o Oração para Desaparecer, ela entrevistou os povos tremembés para entender o que significava aquilo, para desenvolver a história. Então, ela tem assim um respeito muito grande pelas nossas origens e eu passei a admirar muito ela. Quero ler essa outra obra em breve. E eu acho que é isso. Ela consegue transmitir pra gente de uma forma muito real como que funciona a fé do modo geral para as pessoas simples, numa linguagem simples e divertida. E é isso que eu tinha para trazer para vocês. Uhum. A gente pode fazer agora um resumo, né, de onde a gente parou até o final do livro, né, assim, a conclusão. Sim. Você quer fazer? Você quer que eu faça? Eu posso tentar, que eu li tão rápido, menina, sabe? Que ele engoliu o livro, assim, foi tipo praticamente um dia só que eu li, que eu nem sei se eu vou conseguir me atentar tanto aos fatos, mas De onde eu a lembro gente parou na última reunião, você disse? Foi em Isso, Cabo Verde, né? foi. Nem lembro o que acontece no Cabo Verde, que parou assim, tipo, meu Deus, o seu pai é um meticuloso. E Ah, a é gente, verdade. meu Deus, e Foi agora? nessa bomba que a gente para. Você acredita nisso, Cris? A nossa leitura parou bem na hora, no capítulo que acaba, que falou que o pai do Samuel era o meticuloso, aí a nossa leitura tinha que parar ali para reunião. Bem ali, bem Aí a ali. gente ficou assim, De novo, né? putz, e agora? A gente Eu falei, desesperado. reunião hoje, reunião hoje, galera. Foi tenso. E foi o quê? No outro dia que eu tinha lido, assim, depois da reunião, foi muito rápido. Aí, enfim, o que acontece depois disso? Eu tô perdida aqui, gente, na ordem. Eu acho que Cabo Verde é quando o português vai para Cabo Verde, não é? Isso, é verdade. E aí, Fala a ele história conhece a do. Maria. Como que é o nome Maria. dele? Ah, não lembro. Leonardo? Não. Leandro? Leonardo. Ah, é alguma coisa com ele, não é? Fernando. Não sei, Não, é que Fernando, acho que é Acho que é Fernando. Fernando. Acho que é É um Fernando, nome vou ver aqui. comum, assim, não é um nome diferente, não é Madenhoso. Não é Madeinusa. Melhor nome. A gente ama esse nome. Tem que parar pra Cara, rir quando ele tem. Toda hora que eu lembro Quem- desse nome, eu começo a rir. Muito bom. Muito bom. É genial, porque eu até falei de. É genial, porque a gente não pega de primeira. Eu li Madeinusa várias vezes antes dele revelar. E depois que eu falei, tipo, meu Deus. Tava ali, A o gente tempo todo fala tava ali. muitas vezes o nome dela antes. Só pra eu ver. Não, mas, assim, ela conhece demais mesmo o pessoal, o povo que mora ali Entendi, mas naquela é isso região, né? Porque eles dão esses nomes assim, e você fica, poxa, como é que é, né? Madeinusa, você fala, é um nome, tipo assim, aceitável no Brasil hoje em Um dia. nome que, inclusive, combina com uma cidade pequena chamada Candeia. Sim. Combina. Mas, enfim. Em A Candeia gente tem a história do Fernando, né? Sim. Sim, Nada final até aí. Mas aí você descobre a origem do nome e você fala, meu Deus. Meu Tá Deus. bom aí, O brasileiro melhorou. é demais de criativo, né? Eu acho que eu ri alto aqui, sério. Tipo, Então, tipo, na parar hora a que- leitura. Pra rir. Sensacional. Não, Mas, genial. enfim, o pai da Madeinusa, o Fernando, vai para Cabo Verde, né?
Isso. Aham. Porque Conhece a ele é Maria. ele é meio agitado, assim, né? Ele não é de ficar parado, e a esposa é de ficar parada, e aí ele fica incomodado, ele quer sair, quer ver outros ares e tal, né? Não, Só- eu, tipo, só uma. Desculpa. Não, mas É só uma nota. Eu achei ele um cachorro safado, porque ele deixou a mulher dele. Não, vamos ficar rico. Chegando lá, a primeira coisa que ele fez foi tirar a aliança. Deu. Ah, parceiro, mas aí você fica difícil defender o seu lado, né, irmão? Eu achei ele muito safado, cachorro. Não Não, gostei. porque ela não coloca nenhuma expectativa nele de cara, porque você fala É, que o cara realmente vai sair, vai voltar, né? Aí quando na próxima linha, no parágrafo, ele já fala que tá tirando aliança, Já tá que... tirando a aliança. Eu, ah, mano. Que isso, velho? Mas Mas eu enfim. imaginei, quando ele falou que ia embora, eu imaginei, falei, ó, o cara não não aguentou. imaginei. É, não tá Ele ia aguentando essa embora vida já, porque interiorana. ia embora já, tava em fala, outro né? lugar, vendeu a música dele, as coisas dele, pra Uhum. voltar pra ela. E daí depois ele, cara, se arrependeu fazer o quê? Ele não se arrependeu porque eu acho que ele gostava dela, mas Ele não gostava dela. Não gostava. Ele Ele, fala ele isso, falou que ele só queria ter filhos e achou que o quadril dela que ela era ele achou largo ela bonita. e ela era bonita. Ela ia Mas ser uma boa assim, parideira. Boa parideira, mas eu vou exatamente. falar um negócio. Gente, Ele como foi muitos escroto. homens. Ele foi foi, Mas escroto, era- mas a mulher é um cara com chata pensamento desde assim. sempre, pelo É, amor de Deus, que uma mulher diaba. insuportável. É Eu estranho o cara eu não fiquei com pensamento tanta assim, raiva cara. dele porque ela era chata pra cacete, né? Então, assim, aí eu relevei um pouco, assim, porque essa outra Maria aí de Cabo Verde era muito mais legal, cara. Eu achei ela incrível, assim. Fiquei Ela tipo, nossa, cantava, né? mulher Poxa. incrível! Pô, ela sabia de Vou tudo. Eu chamar achei pra que ele ela. mentia pra E ela ela. foi, não, você vai continuar mandando cartas, ela tá lá E esperando. meio bruxa também, né? Pressentiu que Meio alguma coisa bruxa. errada ia acontecer ali no meio do caminho. Bruxa mesmo. Mas se você for ver bem, ele não mentiu o tempo todo. Ele não conseguia mentir, na verdade, né? Ele acabou Ele falando a verdade, né? pra Maria, em Cabo Verde, e depois ele chegou aqui e ele queria contar. Só que daí foi, né, a circunstância foi levando ele a não contar. Eu acho Até que que chegou ele por aí e estourou. temia pela filha, como ele estava certo. É, né? então, que é mais complementar além de só O a que mentira aconteceu dele. com ela, né? Se essa consequência fosse só pra ele, então acho que ele teria falado normalmente, mas como tinha a filha dele, né? Mas a mulher dele também, poxa, o cara vai embora pra Cabo Verde, depois de 2 anos ele volta com uma menina. Tipo, mano, Eu não aceitava em casa, não. Eu falei, pode ir embora, sua Para. daqui. Não, e teve que um padre ir lá e falar, nossa, mas ela tem os olhos igual ao dele. É, Meu não, é Deus. muita sacanagem mesmo, né? Tipo, ficar olhando. E é bem comum isso, assim, de histórias assim, né? Aconteceu isso com meu avô, um pouco antes dele morrer, foi tipo uma novela mesmo, pareceu um filho. E já assim, pai da minha mãe, já eram sete muita vida. irmãos. Eram 7 irmãos, né? E aí apareceu esse 8º irmão, um pouco antes do meu avô morrer, falou: sou seu filho, tô aqui e tal. E aí foi um choque. E a minha avó ainda estava viva também, e ela ficou muito mal, porque. E ele era, assim, não precisou fazer teste nada, ele era igualzinho os meus tios, ele tinha a mesma voz, sabe? A mesma voz, se escutasse, nossa, não tinha como dizer que não era. Mas eu lembro quanto que foi difícil para minha avó, porque olhar para ele era, né, tipo, saber da traição do meu avô e tudo mais, e ela ficou muito mal, ela sofreu pra caramba, assim. E caramba, Game of Thrones, né? isso depois de muitos anos, eles já eram idosos, assim, e minha avó não conseguia receber ele, assim, na casa dela. Não conseguia, e a gente meio que revezava, porque ele era de uma cidade mais distante, então ele vinha, dormia na casa dos meus pais, depois dormia na outra irmã, mas nunca ficava lá na casa do meu avô, porque minha avó não conseguia, sabe? Eu acho que é muito dolorido para mulher, sabe? Olhar e ver a cara ali, ver a cara do menino, nossa, igualzinha e tal, e, né? Pô, cara, mas a Helenice estava pronta pra cometer infanticídio, né? Não, horrível, não Ai, justifica. foi, mano. Ela foi um pouco Horrível além. demais. Cara, sim. Ela Gente, foi. Mas ela é monstruosa, né? Não dá. Quem que tem coragem de matar uma criança? Não dá. Pelo amor de Deus, né? Então, Mas, foi. assim, Matar o marido eu até passaria um pano, agora matar a criança não dá. É. Matar o marido foi um pouco.
pra frentex também dela. Eu acho que uma surra tava de Pois boa é, também. né? Não, meio Foi um pouco psicopata, meio assim, né? emocionada da parte dela, Mano, Porque né? ela fez com uma fresa também, né? Assim, ela só foi Mas fazer. ali no começo do livro já dá pra você ganhar que ela matou mesmo o cara, né? Fica meio explícito, assim, quando ele fala que tá ouvindo as ideias dela e que talvez tenha sido outra coisa, pedindo desculpa, não é isso? É, Que a ele gente fala que ficou com ouviu a essa história dúvida, assim o na que cabeça do era que cara. tinha acontecido, que ela estava arrependida, né? É, É que a então. gente às vezes Aí eu esperava pensei, um ela mistério, né? Num matou. negócio que tava meio óbvio. cara, arrependida de cué rola, na moral. Porque ela queria que a cidade acabasse pra poder enterrar toda a história que com É, a possibilidade de alguém descobrir o que ela fez. Ela não tava Exato. e arrependida ganhou nada. dinheiro ainda com isso. Exato, ela queria Ele ganhar tava muito dinheiro. de caráter, ela mesmo. Nossa senhora, o cara Ela traiu é a ela. vilã da história. É, passei pano pra Dona Nicéia depois, hein? Confesso. É, essa eu não esperava. Eu não esperava que ela fosse ser um espírito Não, desde o ó, começo. Também não, também não. continuando Eu aí na achava que ela história era do só livro, né? bruxona mesmo. Quando falou que ela apareceu lá na delegacia, gente, ali eu já, pra mim, abriu minha mente tudo. É, Ali eu já saquei, sim. A hora que falou que ela apareceu na delegacia pra falar com Samuel, eu falei assim, gente, é isso, ela tá morta dentro da casa. Ali eu já peguei o plot todo. Ali pra mim foi gente, eu não claro peguei isso tudo. aí. Eu acertei um Eu monte peguei de bem coisa, nessa mas isso parte. aí eu não Antes não, mas imaginava o que quando, ia ter quando na teve essa casa. parte que ele tava preso, que ela apareceu, aí eu entendi tudo. Mas claro, não com certeza, mas ali pra mim abriu os horizontes. Uhum. Mas enfim, né? Continuando o resumo, daí a gente descobre ali a história do Fernando, da Rosário, descobrimos quem que é essa voz, né? Samuel é pego, vai preso, a avó. Quem que liberta ele? Nem lembro como que eles Eles estão mesmos libertando. soltam pra ele ir embora. Soltam, né, É. pra ele ir Eles embora. fazem um acordo, né? Que ele tem tantas horas pra sair da cidade e que a cabeça vai ser explodida. Aí ele não pode mais chegar perto da cabeça. Isso, daí ele encontra com o pessoal, vai lá cumprir a promessa da mãe, né? Encontra com o pai e depois vai pra casa da avó, né? Descobre que ela tá morta lá dentro. E depois vai encontrar com a Rosário, né? Com o pessoal lá que quer. Não, ele vai fazer a última promessa, né? Daí o menino pega a roupa dele, sai, encontra o outro pessoal enfim, É, então conclui ele ali a história. encontra aquele casal que no começo da Aham. história ajudou ele, né? Deu comida e água quando acharam que ele ainda era um romeiro. E no final da história, esse cara era o tio da Rosário e tava escondendo a Rosário lá em casa. E a Rosário sabia de tudo porque tinha ouvido no rádio, mas ela tinha medo, né, de sair e a outra lá descobrir que ela, a Helenice descobrir que ela tava viva. Na verdade, todo mundo ali tinha medo da Helenice, né? Inclusive o tio, a esposa, todo mundo. E a A filha, né? A filha. Madeira. A própria Madeinusa. É, porque desde o começo lá, quando ela dá água pro Samuel, quando ele chega na cidade, ela fica com medo da mãe já, né, naquele momento. Ela sai correndo, a mãe dá uma ordem pra ela, ela sai correndo, né? Tipo, você vê essa menina, tipo, tem medo da mãe, né? É, Uhum. Com certeza. mano. E tipo assim, cara, eu fiquei com dó da Madeinusa de ter passado por tudo isso também, né? Não imaginava que era tão pesada assim a história dela. Uhum. Não se aprofunda muito nela, né? A história. A história fica em volta dela, e É. daí você não vai conhecendo ela. Só no final, quando vai contar tudo, que daí a história dela é contada, e daí você começa a entender, né? E Mas é no engraçado começo ela é uma porque menina tudo tá que amarrado faz nela tudo. também, né? Desde o Sim. começo, e ela realmente fica muito secundária, assim. É muito gostoso como toda a história tá amarradinha, sabe? Sem pontas soltas. Até a pessoa que a gente vê lá no começo do livro tem um envolvimento no encerramento do livro. É muito gostoso ver que tudo tá conectado. Eu achei que o Socorro, assim, Sim. foi incrível, né? Amarrando essa história de um jeito simples e surpreendente ao mesmo tempo. Sim. E essa frase final, assim, de como acabou o livro, eu achei linda também. Uhum. Do Samuel falando pra Rosário, você é o meu milagre. Achei muito fofo. E também, falando também da Madeinusa, essa forma meio espiritual, né, dela descobrir a história, que foi o pai dela que vinha em sonhos, que contava sobre a irmã, e ela tinha certeza, achei muito legal. E também a gente tem a resposta, né, porque que o Samuel ouvia a voz dela, porque na verdade são orações, né, É. aquelas mansas que ela cantava, achei também muito legal. Ela orava pra mãe, né?
Uhum. São Mansas? Eu falei certo? Ai, Não não lembro. sei o nome. Acho que é Mas é algo Mansas assim, mesmo. né? E É ela muito cantava As músicas. sempre no horário que a mãe cantava também quando ela era criança, né? Sim. Eu achei É. lindo. Sim, sim, é muito bonito mesmo. Uhum. E uma coisa que eu vi até voltando um pouco na história lá do Gabriel Garcia Marques, que é aquele curso que ele deu, na verdade era voltado para histórias mais pro mundo cinematográfico. E pra mim, essa história, cara, ela tem tudo pra ser adaptada pra um Isso roteiro de vai filme. virar E um vai filme. ser. Vai, É, Então tá acontecendo. Eu não vejo a hora, eu quero muito assistir o filme. E É. eu tenho muito medo de filme, assim, né? Porque sempre gostei muito de ler também, então eu lia e depois ia ver o filme no cinema e às vezes me decepcionava grandemente. Tenho muito medo de adaptações. Assim, porque não precisa. Essa é uma história que não precisa de adaptações. É que Se geralmente seguir quem o vai adaptar roteiro, essa história se vai só adaptar reproduzir o que já bem, existe, fica vai ficar bom. muito bom, né? Mas eu acho que dá Pode também um filme reproduzir muito essa história. curtinho. Hã? Se Sim, adaptar na íntegra, acho que fica um filme muito curtinho. fica, sim, não tem é uma essa. história muito longa, Dá, né? Não dá Só que eu acho para. dá que pra vai perder muito da É. poesia. né? Mas eu acho que eles vão dar uma enroladinha assim pra, tipo, fazer umas cenas demoradas. Cara, pra mim, a cena do início, por mais que o Lucas falou que não gostou, mas eu acho, tipo assim, pra mim é muito a cena inicial de um filme que se passa no Nordeste, aquela vida sofrida, o cara morrendo de fome. Aí, do nada, Né? do nada vira um Alto da Compadecida ali, um É. monte de coisas acontecendo em volta de um santo, galera fazendo traquinagens. Sim. Eu não sei se ela fez também nessa intenção, mas é bem cinematográfico mesmo. Qualquer É. cena que ali eu consigo ver na minha mente, sabe? Ela Um livro sendo fácil de ler, reproduzida, você assim. consegue visualizar tudo. Porque E tem é livros que você lê e fala, gente, como é que transformariam isso em cena? Não tem como, assim, eles vão ter que usar muita criatividade, né? Mas o livro inteiro eu consegui imaginar, assim, na minha mente. Sim, Legal. e é ao mesmo tempo engraçado. Eu via várias cenas assim de uma forma tão engraçada, como a gente falou na outra reunião. Ah, aquela cena do pessoal no postinho, ouvindo os barulhos, abrindo a porta. Eu consigo imaginar agora nessa última parte, né? Eu fico imaginando o Samuel lá na prisão, a avó dele aparecendo. Eu consigo também imaginar com muita perfeição, assim, a cidade ganhando vida, ganhando luzinha, cinema, cores. Inclusive a cabeça, né? Ele dentro da cabeça, as coisinhas arrumadinhas. É, Ah, e uma coisa que eu também fiquei muito curiosa pra ver, assim, se vai ter na adaptação também, é como que o pai dele morava e o cantinho ali do pai dele, né? Que ficava aberto pra ver o céu, as nuvens e tal. Achei muito interessante também. tadinho do pai dele, né? Uhum. Ficou mal Coitado. falado o livro inteiro e Mas achei ele um tonto, ele podia muito bem ir encontrar com a Marinha. Ele ia Eu não mudar de nem podia ver, cidade, não. eu também pensei. lá. Só sai de Cara, dentro da cabeça e vai embora para outro lugar, cara. Vou Então, ver dentro Mas da eu acho que cabeça. daí não ia ter muita história, né? Acho que a ideia é que meio aí não que ia ter. Samuel chegar, não ia entrar na ter a cabeça. cabeça, viver ali. Não, Ele, né? E o pai ouvia tudo que o Samuel falava na cabeça também, né? Tinha uma Sim. ligação entre eles ali que é por isso, mas eu fiquei me mordendo. Cara, vai ficar com a mulher, você já deu tudo aqui mesmo, vai embora. Eu não sei, eu vi Não faz sentido. muito. Uma coisa que eu depois vi, não sei se vocês se atentaram a esse fato, é que não foi ele que deixou a Marinha doente com sífilis. Na verdade, ela foi estuprada, né, quando Sim. mais nova e contraiu essa doença. O que faz ainda mais sentido aquela mulher que ajudou ela, né, que ela tinha aquela casa para ajudar mulheres mães solteiras e enfim. Ai, que triste. É. Eu achei muito triste. E até dele também, assim, porque ele amava a Marinha, né? E não conseguiu voltar, não conseguiu ficar com o filho. E aí Do ficou modo dele, né? condenado ali durante anos dentro daquele corpo do santo. A mãe tinha morrido, né? A gente nem sabe quando. E aí, sei lá, e aí quando ele sai de lá é só para receber o perdão do filho e morrer, né? Porque assim, ele tá nas últimas já, né? Ele Uhum. que se condenou, né? Tipo, a cidade condenou ele um pouco, mas ele se condenou muito mais. Acho que ele ficou com tanta culpa que ele não conseguia lidar com aquilo e preferiu fingir que não existia.
Sim, eu acho que um dos pontos do livro é muito viver refém dos próprios pecados. Então, achei muito simbólico ele estar lá dentro do santo, na parte que ficou construída primeiro. Como a sina dele, né? Assim, como a penitência pelo que ele fez todo mundo passar, né? Sim. Uhum. Tinha que ficar ali. Uma forma dele se, sei lá, como é que fala a palavra? Redimir. Redimir. É. Porque, né? Porque é pra muito mim não faz religioso, sentido. né? A história toda é muito religiosa, né? Assim, ele Muito fala muito espiritual, sim. dessa crença católica envolvendo os santos, e tem muito essa coisa do sacrifício, da promessa, né? Que são Fala do rituais Romero do também, né? catolicismo, assim. Que Romero, né, que é eu aquela lembro. pessoa que faz esse sacrifício, vamos dizer assim, para pagar essa promessa, né? Tipo, que passa dias na rua, andando em busca ali do milagre e tal. Eu acho que tem muito a ver também com a temática do livro. E a gente vê muito aqui, né? O pessoal que vai para Aparecida e tal, todo ano tem essa galera que anda, sei lá, 100 quilômetros, 200 quilômetros para Sim, chegar se para até pensar, a forma como o livro começa é também bem simbólica para a introdução do que a gente vai encontrar no próprio livro, né? Essa jornada do Samuel com espiritualidade, com descobertas, com desenvolvimento. É uma, de certa forma, uma introdução que faz muito sentido. Mais uma vez, a gente vê a genialidade da autora, né? Sim, Com certeza. e ela não aborda só o catolicismo, né? O que é muito interessante. Ela acaba tendo ali a questão da matriz africana, o próprio misticismo desenvolvido pela população, o conto popular. Uma coisa que eu percebi, porque assim, eu não sei se vocês são cristãos e tal, mas eu vejo esse livro de uma forma diferente, porque eu não sou uma pessoa ligada à espiritualidade, assim. No começo, eu achava que era um negócio tipo blackout, assim, sabe? Alguma coisa tá acontecendo dentro da cabeça desse santo, alguma coisa bizarra, alguma coisa, né? Porque na verdade não explica o que está acontecendo lá dentro. Então, para mim, fica como se fosse assim, como se a fé cristã fosse real e tivesse realmente, porque não é, ele ouvia aquelas vozes de fato, né? Mas eu vejo mais assim, quanto mais o livro foi passando, eu fui vendo que era tipo um monte de coincidência que aconteceu para que aquilo, tudo isso acontecesse. É lógico, se a gente vê a história certinha, na timeline certa, assim, você vai entender de uma forma. Agora, quando a gente vê de trás para frente, parece que tudo foi planejado por alguma coisa superior, realmente. Tipo um destino, né? O que Entra- a gente entende como destino. Entra no que a gente veio conversando, né? Se as coisas foram pré-escritas ou se a gente ainda tem algum poder de escolha no que vai acontecer. Sim, E é sim. bonito também, né? A forma como ela aborda, assim, um pouco a religião. Acho que entra muito naquela coisa, assim, de que eu escuto muitas pessoas falando, e pra mim faz sentido também, tipo, Deus é um só, mas se manifesta em várias formas, em diversas religiões, mas, tipo assim, como se tudo fosse realmente só uma força misteriosa, mas Sim. que vai sendo interpretada pelas pessoas, né? Indivíduos de forma diferente, mas é sempre aquela mesma força, aquela mesma energia, né? Que tá destinando ali as coisas. Eu achei também muito bonita essa interpretação. Esse lance de falar de uma força superior e tal, geralmente tem ali um livre-arbítrio que está embutido ali, né? A maioria dessas religiões, elas dizem isso, né? Que seria um livre-arbítrio e tudo mais. Mas pensa bem, se ele realmente, se fosse outra pessoa, porque, tipo assim, se acontecesse comigo isso, e minha mãe pedisse eu para fazer essas coisas, ir atrás do meu pai e da minha avó seria a última coisa que eu ia fazer. Então eu ia primeiro pegar e colocar as velas lá, se fosse realmente algo que ela quisesse. Então talvez tudo isso pudesse nunca ter acontecido. Você colocaria? Você, tipo, você, Krishna. Você colocaria? Você faria isso? Se minha mãe pedisse, eu ia. Mesmo você não acreditando. Porque a mesma coisa aconteceu com ele. Ele também tinha um ódio, né, da religião. Assim, então, eu consigo sentir isso, um pouco disso nele. De que ele, mas é que o negócio dele não é assim, não é que ele desacreditava, ele só tinha raiva, né? Era revoltada ali com a questão. Toda a gente entende o contexto também, né? Com certeza.
Mas eu acho que eu também faria, mesmo assim, sem fé e tal, eu faria. Igual Samuel, na força do ódio. Ah, É. tu vai É, eu criança faço na força velha, do ódio. esse santo chato, te odeio, santo. Não, mas a avó dela, você tem que falar tudo. Mas não tem nada de bom pra falar. Não, então fala o que você tem que falar. E aí grita. E ele foi. Acreditando ou E não, não era ele para foi, falar falou, com o xingou. santo, né? Era para falar com o pai, gente. Tipo, é muito doido, isso é muito Sim. bem amarrado mesmo, muito legal. E ela me pegou, porque eu realmente achei que era o santo falando com ele. Ele também por um acha, né? momento Ele eu pensei começa que era. tipo, o santo Eu achei que era responder. eu achei que, tipo assim, naquela hora, assim, nossa, agora o Samuel atingiu seu nível máximo de Tá mediunidade. falando com o próprio Santo Antônio himself. Então, tá falando. Agora é o nível dele que a gente já Sim. achava ele meio místico. Eu assim, nossa, agora o cara tá fantástico. Quem Nossa, é Chico Chegou Xavier no- perto de Samuel? exato. Não, daí que eu me liguei. Nessa hora eu me liguei. Tem alguém dentro dessa cabeça. É isso. No Sério, você corpo, pensou né? isso? Você ficava assim, mas como que essa pessoa tá ouvindo? Né? Daí eu falei, Eu não, tem juro que eu alguém achei que era o agora. santo. Você Eu achou que comecei era a chegar. santo? Eu tinha certeza que era o santo. Até quando falou que ia aparecer um homem lá, ainda tava achando que era o santo, que o homem apareceu por Não, destino. Nessa Tá, Só hora eu já depois sei que era o não, pai dele. É que eu achei que ele ia aparecer, esse pai. Em um momento que, né, tava tudo eu achei que ele tinha amarrado. morrido Então, já. na hora, eu falei, gente, é o pai. Só pode. Quem Gente, mais que estaria mas ali? bateu um desespero, né? As páginas acabando, o livro acabando e o pai não aparecia assim. Meu Deus, cadê esse pai? Falando em Cadê esse acabando, homem? a chamada está acabando. Eu acabei de ver aqui. A chamada vai terminar em 11 breve. minutos. Temos 11 A minutos. gente temos 11 minutos. Ah, eu tenho Eu acho que eu vou dividir esses 11 minutos em 2 minutos aí para cada um para dizer tudo que achou do livro. Eu É. queria fazer uma dinâmica diferente. Claro que todo mundo pode falar o que pensou, mas eu queria, tipo, propor assim: cada um tentar descrever em uma palavra ou uma frase curta o que achou de ler o livro, como que foi a experiência, assim. Uma coisa bem. Ah, legal. Uhum. Ai, deixa vocês enquanto eu penso. É que é um mix, assim, tem tantas camadas, assim, é diferente. Eu vou dizer Romaria. Não, eu vou pensar melhor. Ai, Tá. é um mix. Eu colocaria muito de 0 a 100, porque eu comecei não querendo e no fim eu não queria largar mais. Então, assim, pra mim foi uma experiência muito diferenciada essa história. Eu tô tipo assim, porque eu falei assim, quem será que escolheu esse livro e por quê? Porque eu já tinha ouvido falar dele, mas nunca eu tinha me interessado em ler. E inclusive, putz, muito bom, parabéns para quem, né? E a moça que escreveu também, sensacional. Vou ler mais coisas dela, com certeza. Mas em uma palavra assim, putz, sei lá, difícil de dizer, cara. Uma Eu não- frase curta, não precisa ser uma palavra. E coincidências, coincidências da vida, as coisas que levam a gente a. Porque assim, você vê isso no livro também, né? As pessoas romantizam muito as coisas. Tipo assim, ele ouviu uma voz, ok, foi um milagre que aconteceu lá, mas no outro dia estavam dizendo que ele tinha as chagas de Jesus. Então as pessoas vão aumentando, vai se criando um mito em volta de uma pessoa ali, e tudo pra mim não passou de coincidência, assim, tirando essa parte de que ele ouvia a voz de dentro da cabeça. Talvez ele fosse maluco mesmo, não sei. Esquizofrênico, laudo. Talvez fosse de verdade, mas, putz, não sei. Mas parece muita coincidência e eu acho legal o jeito que ela colocou a ordem da história, e como que ela contou a timeline, e isso surpreendeu bastante. Sensacional o livro. Olha, pensando bem, eu colocaria assim, como aconchegante e genial. Porque é um livro muito confortável de ler, fácil de ler. É muito gostoso de ler esse livro, é confortável, ao mesmo tempo que a gente se surpreende, se impacta, e é genial de todas as formas. Então, eu diria que é isso. Nem sempre o que é confortável na nossa zona de conforto ou não, deixa de ser surpreendente, deixa de ser bom. Então, eu diria que é realmente aconchegante e genial. Ai, eu concordo com todas as opiniões anteriores. Sim. Me surpreendeu também a leitura. Não sei, acho que é isso. É gostoso de ler, é confortável de ler, fácil de ler. Eu acho que isso é uma característica marcante, mas ao mesmo tempo que é fácil, ela é super complexa, né? Porque
Olha a quantidade de debate que a gente consegue abrir, de filosofia sobre a vida, a existência, a fé, a crença, né, as relações familiares, assim, não são temas... Coincidências. E num grupo ainda que acredito que a maioria aqui não é religioso, nem tem crença, e mesmo assim esse debate espiritual foi assíduo aqui, né? Sim, e faz a gente refletir, né? Sei lá, eu fiquei pensando nisso, do destino, por exemplo. A gente controla o nosso destino, a gente tem... Isso me bugou muito, assim. E eu achei incrível, acho que é isso, é genial mesmo. É genial como ela consegue, de uma forma tão simples, trabalhar coisas tão complexas e relaxante e gostoso, e a gente dá risada, né? Assim, é muito bom. Sim. A sua frase é muito bom. Eu acho que pra mim foi surpreendentemente mágico e real. Pra mim é isso, tipo assim, ela transitou muito bem entre coisas reais da vida, acontecimentos tristes, felizes, trágicos, É o realismo mágico. Sim, é o gênero literário e, tipo assim, eu me senti muito inserida na história, porque se passa no Brasil, Isso é verdade. Então, a gente entende as referências, a gente entende várias nuances da história que a gente não entende quando a gente lê um livro de outro país que faz falta. Sim, e uma coisa que eu achei muito marcante também, não sei vocês, é o jeitinho que o Samuel fala. Tipo, assim, a tonalidade que ele fala, tipo, até as coisinhas, tipo, não, cara, acho que não fala cabra, tipo, tipo, adjetivos mesmo, pronomes, assim. O jeitinho que ele fala é tão brasileirinho, é tão gostosinho. Eu pensei a mesma coisa, tipo, pô, a gente lendo um livro estrangeiro pode até ter, pra pessoa que mora no país de origem, a gente talvez não perceba, mas não é a mesma coisa de ler, assim, um brasileirinho falando brasileiro. É verdade. E fazendo brasilidades, enganando, sendo enganado, se fudendo. E tá tudo certo, porque a gente entende que a gente é brasileiro. A gente entende porque a gente é brasileiro. É isso. Eu acho que é por isso que você tem tão inserido na história, porque podia ter acontecido com qualquer um de nós, podia ser nossos vizinhos, podia ser. E aí, vocês recomendariam esse livro para alguém? Com certeza. Irei recomendar. Assim, tipo, a gente quer começar a ler. Eu acho que é um ótimo livro de início de leitura, assim, para quem não está habituado a ler, porque é muito simples a maneira como ela escreve, né? Ele é curtinho, é uma aventura, né? Acho excelente. Acho que de todos os livros que a gente leu até agora, esse é o mais recomendável. Mais recomendável. Porque ele não tem não muito... ofende ninguém, né? Assim, tipo assim, não tem muito gênero. Qualquer um lê, uma criança lê, um adolescente lê, uma pessoa que, igual a gente já tá acostumada com leitura lê, uma pessoa que quer entrar na leitura lê, tipo, é literalmente universal. É como eu tenho pra mim a Agatha Christie. É universal, você indica pra qualquer pessoa que gosta de ler qualquer gênero, que não lê, enfim, muito recomendável. Altamente recomendável. Eu não só recomendaria, como já recomendei. E aqui estamos nós lendo. Já tendo lido, na verdade, né? Não, mas depois que eu li ontem, eu fui na casa de uma prima e a gente tava, enfim, falando sobre várias coisas. E aí eu recomendei esse livro pra ela, porque eu acho que ela vai se divertir muito também, então... Já indiquei depois de ler. Eu sempre tenho, tipo assim, uns livros que, quando as pessoas me perguntam, tipo, que pede indicações pra mim, sempre tem uns livros chaves, assim, que eu recomendo. E esse é um dos que entrou agora na minha lista de livros recomendáveis, universais, assim. Realmente me surpreendeu mesmo a leitura. Eu não esperava muita coisa, não, do livro. Eu acho que eu tava igual o Lucas no começo. Eu falei assim, puxa, é mais uma história do Nordeste, né? Não que seja assim, mas vê muita, né? A gente vê bastante aqui, até o próprio Agente Secreto agora, que o filme e tudo mais, né? Tem a ver também. Então, eu achei que ia ser mais do mesmo, mas realmente, ali da página 20 para 30 para frente, minha cabeça começou a... É muito legal, com certeza. Ela é muito criativa, muito bom mesmo. É muito bom mesmo. Assim, ela amarrou muito bem, né? Acho que não sei, muito bom. Gente, eu acho que não vai dar tempo da gente falar sobre o próximo livro, né? Onde que a gente tem ali...
A gente termina ali no grupo mesmo pra decidir onde que a gente para pra próxima reunião e tal. Porque acho que aqui não dá tempo. Aham. Mas o Lucas não falou se recomenda, não? Sim, eu super recomendaria. Eu acho que é muito nessa vibe. É um livro que dá pra todo mundo ler e ele é muito gostosinho. E o mais importante, ele é curtinho, numa história super envolvente. Então, assim, super Uhum. recomendaria. E a nota, né, que a gente precisa dar. Tá, então já tava falando, eu dou um 8, porque eu realmente não me peguei muito no comecinho, mas depois vai no embalo e acaba rapidinho. Eu ficaria com um 8 também, porque o livro é curto demais, eu queria ver mais coisa. E eu acho que faltou algumas coisas ainda. Mesmo que a história esteja muito bem amarrada, poderia ter se expandido um pouco mais, e ter um pouco mais de detalhes. Então é uma pena que seja tão curto o livro. Mas vou ficar com um 8 sólido porque a gente tá dando essas notas e não vai chegar um 10 uma hora, não sei. Se eu der um 10 agora, como é que vai ser depois, né? Então eu vou ficar com 8. E tá bom, tá bom. Mas é como se fosse 10 basicamente, porque é muito, realmente muito interessante o livro, muito bem escrito. Lembra muito Gabriel, igual vocês falam. Eu daria um 9 sólido. Eu ainda tô esperando um grande 10. Mas por tudo que vocês já falaram. Pra mim acho que é um 8,5 pro 9, assim, porque às vezes é meio confuso, mas é realmente muito bom. Eu dou 9 também, porque o meu 10 já foi reservado para Quarto de Despejo. Para mim, foi a melhor coisa que eu já li, apesar de ser muito difícil. O jeito que ela escreve, a maneira como ela narra tudo, assim, não tem. Para mim, é Tá isso. acabando. Vamos lá, É tá lá isso, no gente. grupo para a gente decidir a próxima leitura. Beleza, falou, galera. Lucas, não nos beijos. decepcione, Lucas. Eu te prometo. Valeu. Beijo, até semana Tchau, que gente. vem. Tchau, Tchau. fãs! Tchau.